Então, pessoal, são 10h57, nós temos até meio-dia. A orientação da organização do evento foi a gente abrir para 5 inscrições. Eu acho que dá para a gente fazer o seguinte esquema: abre para 5, retorna para a mesa. Se a gente vê que sobrou tempo, a gente abre mais 5. Pode ser? Eu queria também fazer uma outra proposta. A gente sabe que nesses espaços, no geral, os companheiros terminam fazendo mais intervenções que as companheiras. Como são 5 inscrições, eu queria propor que pelo menos 3 fossem inscrições de mulheres cis ou trans e 2 de companheiros. Certo? Pode ser? Pode ser, gente? Pode. Pronto, então tudo bem. Então, quem quiser fazer intervenção, traz o crachá aqui para eu poder saber o nome. Está aberta as inscrições para intervenção. Gongaram a bicha, mas ela voltou. Quem quiser fazer inscrição, traz aqui, tendo essa preferência aí para as companheiras poderem fazer as inscrições preferencialmente, né? Na verdade, como uma questão reparatória. Alguém? Enquanto a gente está organizando a quantidade imensa de crachás que já chegou aqui na mesa, Celina vai fazendo a primeira intervenção dela, que é sobre a ficha de pesquisa que todo mundo recebeu, tá bom? Venha, meu amor. Novamente, bom dia aos que chegaram. Alô. Gente, bom dia aos que chegaram depois da minha fala. E aí ele trouxe esse questionamento, né, que a maioria das pessoas se pergunta, que na verdade são termos que a gente usa para poder localizar as identidades, para poder de alguma forma dar nome às coisas e separar as coisas. Então, antes de responder os campos que constam aqui nessa ficha, eu preciso explicar e separar, né, que identidade de gênero e orientação sexual são campos distintos. Identidade de gênero corresponde à sua autoidentificação identitária, ou seja, ninguém vai possuir a mesma identidade, todo mundo, dentro das suas subjetividades, possui e criam o seu gênero, só que a gente cria lógicas para poder organizar e tudo. E a orientação sexual se refere à atração afetiva sexual que você tem por um dado gênero. Ou seja, uma pessoa, indo para a identidade de gênero, que nasceu com sexo biológico, digamos assim, nasceu com conformação genital, um pênis, foi designado de forma compulsória, ou até mesmo na barriga da mãe já foi designado o gênero no nascimento. E, por exemplo, nasceu com pênis, foi designado homem ao nascer e assim se reconhece, é uma pessoa cisgênero. Ou seja, pessoas cisgênero são todas as pessoas que não são trans. E pessoas trans são pessoas que reivindicam o gênero do qual se reconhece e reivindica porque a pessoa trans, ela desconstrói toda essa pré-socialização já imposta na sociedade erroneamente com base no genital. Então, pessoas cis significa do mesmo lado e trans significa além. Então, cis são pessoas que não são trans. Então, aqui no campo dá pra gente perceber, né, que existem cisgênero, pessoas que não são trans, mulher transgênero, que são mulheres que está dentro do grupo de trans, que pode ser travestis, transexuais. E as travestis tem vários outros campos. Acho que ficou entendido? Pronto. A orientação sexual, ela não é só a heterossexualidade, ela são todas as outras orientações também que não está dentro desse campo heteronormativo, que pode ser a homossexualidade, que pode ser a bissexualidade, a assexualidade, a pansexualidade, e assim cada pessoa, cada ser, cada ente vai carregar as suas subjetividades, vai carregar a sua orientação sexual, que é algo interno, e a sua identidade de gênero, que é algo externo. Então, no foco das minhas falas, eu gosto muito de trabalhar com a interseccionalidade, que foi o que Thaís trouxe pra gente, né? Que trouxe que as empresas, elas devem realmente ter uma visão múltipla. Pensar na diversidade no ambiente de trabalho é pensar em uma empresa forte,
Porque uma empresa que pensa de formas variadas, não pensa de um lado só, não pensa de uma forma unilateral, ela pode criar estratégias, mecanismos de produção para que ela possa fazer o seu trabalho de uma forma diferenciada e assim produzir e ter visibilidade e olhar para todos os campos de produção. Porque se existe um padrão dentro de uma empresa, um padrão de pensamento, e se todo mundo fosse igual e tudo isso, a empresa ela não teria nenhum tipo de atrativo comercial. Ela iria produzir sempre a mesma ideia, a mesma coisa. Então, quando a gente vai pensar na perspectiva econômica, a gente tem que pensar nessa pluralidade. E que, gente, é muito, sei lá, digamos assim, primitivo a gente pensar que uma pessoa ela não tem capacidade cognitiva de desenvolver suas tarefas por conta da sua identidade de gênero e orientação sexual. O que uma coisa tem a ver com a outra? O que minha cor tem a ver com o meu nível de produtividade? Eu vou passar o microfone, que é para a gente ir respondendo as perguntas. Arrasou, acredito. Então, nós temos já 4 inscrições. Quem tiver timidez de falar no microfone, pode dar a pergunta ou questão por escrito também, viu, gente? O importante é a gente participar desse espaço. Temos 4 inscrições feminina e feministas. Então, a primeira é a doutora Rose Marie. Venha minha irmã, minha mãe. Três minutos, tá, gente? Desculpa, esqueci. Boa tarde a todos e a todas. Sou Rose Marie, como o Vinícius já disse. Lésbica, mulher negra, mulher de Candomblé, aqui da Casa do Xumaré, onde eu peço licença da palavra, abençoe as mais velhas, as mais novas, iniciantes, aos aviantes e a todos. É muito difícil levar todas essas marcas, né? Ser negra, lésbica e de axé, né? 3 coisas que têm muito preconceito e discriminações. E ainda ser também funcionária pública, né? Onde existe sempre o racismo institucional. Por mais que a gente queira avançar nessas coisas de igualdade, de discriminação e de preconceito, ele é latente. E escolhi 2 carreiras assim acadêmicas que também não se condiz a mulher negra nem ao homem negro, porque ser de empresários, de bancário, né? Como eu tive colegas, sou economista e administradora. Então, eu tive colegas assim na minha época de formação, que era dono do Banco Econômico, da empresa Feira dos Tecidos, não é? Então, eu na sala de aula era a única negra na turma, não é? E também na minha época de minha formação de escola, já pude cursar uma escola, porque depois passei a cursar um colégio particular para ter uma melhor ascensão no ensino. E também me vi como mulher negra, né, dentro da sala de aula. Então essa caminhada é muito longa. E sempre estudando, já desde pequena, essa questão, não sabia que tudo aquilo que estava acontecendo era resultado de racismo, né? Depois com o estudo da academia, com pesquisas, que eu vi porque eu me sentia sozinha naqueles ambientes, não é? Por ter tido uma família, por ter sido neta e doméstica, não é? Minha avó sempre dizia que trabalhava na casa de branco, mas que nenhum dos delas ia mais levar aquela vida, que ela iria, assim como mãe Aninha disse, queria todo mundo doutor e queria ter na vida dela agora só juízes, médicos, não é? E ela conseguiu. Palma para minha avó, sua memória. Ela conseguiu. Eu muito orgulho disso, da minha, apesar de que hoje eu ando falando com os meus, como a gente viu aqui da imigração, quando a Olivia falou, não é? A minha família agora está com uma tendência de branqueamento, né? Porque a miscigenação das raças está causando isso. Mas eu puxo a orelha de todo e digo, vocês são descendentes de africanos e são negros brasileiros. Não adianta a etnia da sua pele, vocês têm que reconhecer e dizer em todos os lugares a sua ascendência e descendência. Então isso também é muito importante. Ontem eu fiquei muito contente sobre o lançamento da moeda BREC, né?
eu há muito tempo falo isso, do dinheiro correr entre a gente, para que a gente se empodere e diga esse país que somos cidadãos deles também, que é uma coisa que não é reconhecida. Para concluir, o mercado de trabalho para o negro e a negra continua muito, não é, indiferente à nossa competência, é sempre julgado realmente pela cor da pele. E principalmente se você disser a sua orientação sexual, já que é discriminação na questão de gênero feminino e na questão de você ser mulher lésbica. Então isso é para ser visto. Eu acho que nesse seminário, uma das propostas é que exista também as cotas para LGBT. Assim como existe para negros, para negras, e possamos também botar essas cotas no nosso serviço público para que sejamos aceitos de igual. Obrigado, doutora Rose Marie. Seguindo, doutora Lívia Ferreira, do Lesbe Bahia, da Rede Sapatá. O companheiro que está gravando pediu para as intervenções serem aqui do ladinho. Então eu peço que quem venha fazer a intervenção tome um cuidado, né, para não cobrir a mesa e pegar também, para a gente dar um close bonitinho. Mas que faça aqui para ajudar o companheiro, tá bom? Então, eu sou Lívia Ferreira, né? Uma lésbica negra, gorda, de quase 50 anos. Tenho como formação nata atriz e sou administradora, né? E me vi muito na fala da Lara, né? Até me emocionei muito porque a gente às vezes fica achando que também o Brasil é essa maravilha porque acolhe, está aí, né? Existem políticas até para proteger, mas com esse desmando do governo que está aí destruindo, né, com os nossos direitos, colocando a gente cada vez à parte, à margem, e traz a grande força que é todo o movimento LGBT se unir e ir para as ruas mesmo, gritar, dizendo que isso aí não está dando certo. Porque não é tão mil maravilhas. Porque se eu vou na rua com a minha companheira dada a mão, eu posso ser morta, eu posso ser apedrejada, né? Os direitos de casar, os direitos disso, daquilo, nos contemplou. Mas o que a gente está pedindo hoje, e com grande tristeza, né, é que queremos viver. Nós queremos que parem de nos matar. Parem de nos matar. A falta de oportunidade de emprego nos mata. Quando fala que no Brasil, né, a questão formal, o LGBT não se encontra, mas o LGBT se encontra na parte informal. Se eu passo aqui na Avenida João Angélica, que é um local daqui que eu transito, que eu sou da Federação dos Comerciários do Estado da Bahia, sou coordenadora administrativa desse espaço, um espaço super machista, né, lesbofóbico também, mas ainda assim deu a oportunidade de eu estar nesse espaço. E passando na João Angélica, eu vejo as minhas camaradas na rua, todas vendendo alimentação, vendendo pochete, trabalhando ali. Eu não queria que ela estivesse naquela situação, mas para ela talvez seja melhor Deus ser próprio empreendedor do que estar trabalhando para um outro local e que não vai a respeitar, né? E que vai a matar. Então, eu acredito que existe muito sofrimento, mas também a gente não vai viver de vitimização, né? Não vamos ser vítima, né? O tempo todo, nos vitimizar. Mas a gente precisa ter mais oportunidade, sim, né? Porque a LGBTfobia institucional também nos mata, não nos dá oportunidade. Está vindo o centro de referência estadual, existe o centro de referência municipal, existem outras coisas, mas que ainda não contempla a maioria dos LGBT, né? Não contempla. E eu vou terminar dizendo assim: da onde vem a LGBTfobia, hein? Da onde vem a transfobia? Da onde vem a lesbofobia? É muita pretensão dessa sociedade achar que nós lésbicas, nós trans,
saindo da costela dela. Pelo contrário, tudo que nós fazemos e queremos é viver com amor. Por isso, um só grito: parem de nos matar, parem de nos matar. Seguindo, arrasou. O bofe que veio é bofe babadeiro. Jandiara Sodré, cadê Jandiara? Tá lá atrás, venha maravilhosa. Tan, tananana, tananana, tananana. Fala aqui, ó, 3 minutos. É lacriane mesmo, aqui é muita fechação. Bom dia, bom dia. Eu sou Jandiara Barreto. Ai, mais pra cá, mais pra cá. Botar no Sodré. Não. Jandiara Sodré. Eu sou consultora externa do Cine Bahia, né, que pertence à CEDRE. E, na verdade, assim, primeiro eu quero parabenizar vocês, que é um mês incrível. É um questionamento, um tema, sim, que deve ser debatido em todos os locais. Sou professora também, então é uma questão que a gente sempre tem que debater mesmo, tem que conversar, tem que colocar na mídia, né? Na verdade, eu não vim fazer uma pergunta, eu vim fazer um convite. Conversei com a Olivia Santana, eu quero deixar meus contatos com vocês, porque a gente percebe lá no Cine, né, para quem não conhece o Cine Bahia, pertence à CEDRE, né, o governo do estado, e nós fazemos um trabalho de intermediação de mão de obra e divulgação de vaga de emprego. E acho que há um mês, a gente teve a CEDRE já começando a pensar, né, no fórum. A gente teve um encontro lá no Cine Bahia. Keila Simpson e Melina Passos estiveram lá e conversaram muito, foi maravilhosa a conversa, falando da questão da dificuldade da comunidade LGBTQ+, de acessar a questão do mercado de trabalho formal. E aí, junto com vocês, e aí, quando a Olivia saiu, eu falei em relação a Lara, a gente pensar juntos numa forma de cadastrar essas pessoas no Cine Bahia, ver como a gente pode inserir essas pessoas no mercado de trabalho, junto ao processo de intermediação que a gente faz lá, né? Não só refugiados, mas LGBT. Então, eu me coloco à disposição para fazer essa parceria, fazer esse vínculo e ver como a gente pode, sim, colocar a comunidade LGBT dentro do mercado de trabalho formal, sim, carteira assinada, com todos os direitos garantidos. Como eu faço um trabalho já direto, a consultoria, inclusive o Jefferson também está no outro consultor, a gente, Felipe, que é administrador de vagas, a gente visita as empresas, né? Vamos conversar também junto com elas, começar a colocar como pauta essas questões junto à empresa. A gente convidou as empresas para estarem aqui hoje também, né? Algumas empresas. Então vamos junto, vamos trabalhar junto, viu? Vamos tentar melhorar essa situação. Eu espero que vai melhorar. E eu só quero encerrar minha fala dizendo: viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor, será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Lacriane! Gente, ela veio desfilando, depois ela lacrou no meio da passarela, depois ela cantou. Bicha! Super importante a intervenção de Jandiara. Inclusive, esse não é o primeiro espaço que a gente faz. Inclusive, deixa eu pedir para 2 pessoas super especiais e parceiras levantarem, que é Efson e Nete. Essas são as nossas conselheiras. Uma salva de palmas para Efson e Nete. São nossas conselheiras estaduais LGBTs, representando a Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda, Esporte e Lazer. É muita coisa. E que já constrói, né, Nete e Efson, há algum tempo espaços que, embora a gente reconheça a demanda, a gente sabe que fazer democracia dá trabalho. E dá trabalho porque é difícil a gente enfrentar, inclusive dentro do governo, a compreensão de que a nossa demanda não é um favor, mas uma necessidade e um direito dessas pessoas, né? Dessas pessoas que somos nós mesmas. Então a Efson e Nete já constrói, esse é o 3º espaço, talvez, só nessa gestão, o 4º, que a gente constrói focado na questão do trabalho. Nós fizemos um espaço, inclusive, com Thaís, com outras
contribuições também da economia solidária, do acesso a crédito, do Cine, diversas áreas da CETRI, que foi um espaço para pensar estratégias de empregabilidade na Bahia para a população LGBT. Tiramos a resolução super madura de lá, né, com eixos focados na mediação de mão de obra, no acesso a crédito, na questão do microempreendedor individual. Nós temos uma série de LGBTs empreendendo aí e que podem ter algumas facilitações pelas políticas que já existem, né? E aí a gente utilizou esse espaço tanto de divulgação quanto de sistematização da demanda. Um outro espaço foi esse que Jandaíra lembrou muito bem, que foi essa formação com todos os coordenadores e coordenadoras de Cine. E a roda de conversa no Maio da Diversidade. A roda de conversa no Maio da Diversidade e o Fórum da Diversidade, que é uma consolidação desse processo. É importante que a gente tire daqui encaminhamentos também, propostas também, que reforcem esse processo de pensar em empregabilidade para a população LGBT, tá? Então, agora uma outra lacriane que veio de lá de Juazeiro, é coordenadora de diversidade da prefeitura de lá, né? É a doutora Luana Rodrigues. Os aplausos. Aí, 3 minutinhos. Gente, bom dia. Eu quero parabenizar a CETRI pelo evento inspirador, um evento maravilhoso. Um evento maravilhoso, né? Parabenizar a Olívia, que faz realmente a diferença. Um evento como esse, a CETRI nunca realizou, né? Um evento que realmente nos contempla, que a gente se enxerga nesse evento. Isso é muito importante frisar, né? Parabenizar Vinícius, que eu acho que pessoa melhor para mediar essa mesa não existe. E todas as palestrantes. E ontem eu falei para a Lara que desde ontem que a fala dela me toca mesmo, né? Ela traz uma problemática que a gente precisa, que o Brasil precisa pensar, e a Bahia principalmente, por ser a cidade, né, mais negra fora da África. Então, Salvador precisa pensar, o estado da Bahia precisa pensar a questão dos refugiados. Eu pontuei aqui algumas coisas. E a gente em Juazeiro, a gente vem trabalhando esse ano a questão da cidadania LGBT, né? Vinícius esteve lá, a gente realizou uma audiência pública, a gente realizou algumas audiências públicas temáticas, né? Quais eram os caminhos para a gente garantir a cidadania LGBT. E dessas importantes portas que se fecham na vida da população LGBT é sim o mercado de trabalho, né? Tem a família, que é a primeira porta, depois o mercado de trabalho é uma dessas portas importantíssimas que a gente precisa pensar nisso, né? A moça do Cine falou aqui, e a gente precisa que se estenda essa iniciativa para os municípios. A gente já vinha pensando nisso, porque a gente tem uma grande vulnerabilidade entre principalmente as pessoas cis em Juazeiro. E a gente já tentamos chamar a pessoa do Cine para a gente conversar, a gente ainda não conseguiu, mas a gente quer conseguir, eu quero seus contatos, que é muito importante, pois é, com certeza. E aí, gente, a gente precisa também refletir sobre essa questão da vulnerabilidade, porque assim, tem mais uma porta que se fecha, e é antes do mercado de trabalho, que é a escola, que é a educação das pessoas LGBTs, e eu faço esse recorte especial para as pessoas trans, porque elas caracterizam o ambiente escolar como inóspito para elas. Elas não conseguem permanecer na escola, e como é que elas vão adentrar aí o mercado de trabalho? Elas vão ocupar, sim, os piores postos, né? Elas podem ocupar sem carteira assinada, um trabalho escravo, um trabalho sem nenhuma regularização, vamos dizer assim. Então a gente precisa pensar muito em iniciativas relacionadas à educação. O estado da Bahia, ele tem um decreto de uso do nome social, porém se não tiver um movimento de implantação, de implementação desse decreto, de sensibilização, de formação dos profissionais da educação, de todos os profissionais da educação, desde o porteiro, as merendeiras, os professores que recebem esse público nas escolas, né, para que esse ambiente se modifique, se transforme, e ele possa de fato incluir, né, porque a gente sabe que nós temos altas taxas de analfabetismo, e esse é um dos problemas que, se a gente for investigar, a gente vai encontrar a questão da LGBTfobia,
né, nas escolas. Então eu trago aqui um desafio para a gente poder pensar, Vinícius. Eu acho que a gente precisa, sim, que a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, que ela se mobilize, né, para poder também aí possibilitar, ampliar as possibilidades da população LGBT, porque sem educação, sem qualificação, gente, não existe mercado de trabalho, certo? É isso. Obrigado, Lu. Lá, a audiência pública que ela se refere foi uma audiência realizada na Câmara do município, com 9 vereadoras e vereadores presentes, com o presidente da Câmara presente, com 7 secretarias presentes, secretários, secretárias, superintendentes. E a liderança de lá, João, é um homem trans, inclusive, uma das principais lideranças de lá. Então, além de várias outras que estavam lá presentes também. Eles lotaram o plenário da Câmara, elas e eles, pautando a nossa cidadania. Foi um momento muito especial. Então, nós temos mais 2 inscrições aqui. A de João fecha a quinta e tem a de Uel. Eu não senti tantas perguntas, foram mais intervenções. Então, eu proponho que a gente já feche agora. Então não. Então, vamos fechar com o João, a gente volta para ver se tem alguma consideração da mesa e abre uma outra rodada. Porque ainda são 11h23, eu acho que dá tempo, tá bom? Então vem João Hugo, maravilhoso é ele. Ó, nem olhem porque tem dom, né? A Mapu tá aqui de olho. Bom dia, primeiramente. Bom dia ainda, né? Eu sou um homem trans, né? Meu nome é João Hugo, algumas pessoas já me conhecem aqui, eu sou um homem trans, né? Parcialmente retificado, né? Porque tem isso também, a gente não busca acesso. A gente não busca acesso também por questões de nome, né? A gente sempre se pergunta como é que vai ser, como é que eu vou ser tratado. Eu estou parcialmente retificado porque a juíza, ela infelizmente deferiu o meu gênero, e eu, como homem que precisa de emprego, preciso apresentar uma reservista, né, para trabalhar, porque alguns locais solicitam de que todos os homens, né, entreguem esse documento. E alguns meninos nem têm a retificação e muito menos esse documento, então então acho que eu estou um degrau a mais, né, nesse caminho. E eu fico pensando, né, como é que a gente poderia trabalhar de forma que a gente pudesse incluir esses meninos trans e essas meninas trans que estão retificados e que não estão retificados, né, para que a gente possa fazer com que essa galera acesse o mercado de trabalho, né. A companheira de Juazeiro falou uma coisa que é extremamente importante. Tem meninos trans e meninas trans e travestis que não concluem o ensino médio porque é um dos piores lugares para se estar, né? Que é a primeira formação, né? Eu felizmente concluí o ensino médio e eu sempre disse que eu só iria entrar na universidade após a retificação do meu nome, porque eu não queria ter estresse, né? E agora que eu vou fazer vestibular. Enfim, eu queria trazer, não sei se seria pergunta ou provocação, né? Em relação, esse token que você mostrou é sensacional. Eu já fiquei ali pensando, meu Deus, a gente podia fazer isso com pessoas trans também, né, para ver como é que seria essa possibilidade de inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, né? Já que a gente tem pouquíssimas empresas que incluem pessoas trans de forma digna, sem que elas tenham que pedir por favor para estar, né, e que por favor respeitem seus nomes, seus gêneros, enfim. E a gente tem pouquíssimos lugares que respeitam esse convívio, né? Thaís, né? Quando você falou que estava no café, numa mesa com várias mulheres trans, me veio a pergunta, porque pessoas cis, por incrível que pareça, também sofrem transfobia. A partir do momento que ela está com uma pessoa trans, ela acolhe uma pessoa trans, ou ela emprega uma pessoa trans, ela tem que mostrar o tempo todo que ela não está fazendo isso porque ela quer ser amiga da pessoa trans, mas que ela tem que incluir essas pessoas, porque a gente precisa estar em todos os espaços. E o que a gente tem feito, né? A gente tem buscado todos os espaços que são nossos por direito. E eu queria perguntar a você qual foi a sensação de se sentir... Você já é invadida porque você é mulher, infelizmente, mas se sentir mais ainda por estar numa mesa com outras mulheres trans, né? E Selena? Isso não é mentira. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é a permanência na universidade enquanto aluna, e na universidade e na faculdade enquanto uma pessoa que trabalha de carteira assinada, e também dizer, né, não só na universidade, na faculdade que você está agora, mas
a permanência no geral, né, de acesso. É isso. Obrigado, meu bem, ao seu crachá. Rose, o crachá ficou aqui, meu amor. Tá bem. Então vamos retornar para a mesa. 5 minutinhos para quem, no máximo, né? Tá bom. Quem quer começar? Pode. Só primeiro que eu não deu tempo de falar, que vocês viram que eu não falei nada do que eu tinha planejado para falar. Então, nada. Mas eu acho que já que tem 5 minutinhos, é bom, antes de responder sua colocação, dizer que, eu trabalho na Organização Internacional do Trabalho, que quase não falei direito, mas essa missão de promoção de trabalho digno, né, no país, a gente tem um histórico de trabalho com o governo do estado da Bahia já de muito tempo. O governo daqui foi o primeiro a fazer uma agenda de trabalho decente no mundo, o primeiro estado no mundo a fazer uma agenda. Isso não só simbolicamente é importante, mas também com relação à organização da sua política pública, né, de permear o tema do trabalho em todas as outras secretarias. Porque, como a gente falou, o trabalho é algo que permeia a nossa vida, né, seja ele formal, informal, remunerado ou não remunerado. Até as pessoas que dizem, eu estou em casa está trabalhando. É um trabalho e deve ser também respeitado enquanto tal, porque é extremamente importante para o nosso desenvolvimento também. Então, esse é o papel. Dentro do tema da diversidade, ele entra como uma necessidade de inclusão de todas as pessoas. Hoje a gente tem uma agenda chamada Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável, que ela diz assim, o lema dela é não vamos deixar ninguém para trás. E como que a gente não vai deixar ninguém para trás se a gente continuar fortalecendo os mecanismos de poder de poucas pessoas e aumentar a separação, que é um risco que a gente está correndo muito grande, que é aumentar a diferença entre pobres e ricos e talvez voltar à miséria, que a gente já não via enquanto miséria no país já há algum tempo e que tem algumas situações que elas estão vendo. E uma coisa que é extremamente grave, toda situação no mundo onde tem uma recessão e tem desemprego, quem primeiro é desempregado são exatamente os grupos mais excluídos. Né? Não precisa pensar muito para ver que se você tem uma empresa e tem que desempregar, né, tem que demitir 20% do quadro, a escolha dos 20% do quadro são exatamente a escolha das pessoas que fazem parte dos grupos considerados menos capazes de crescer ou que não dão uma visibilidade tão positiva. É por isso que a gente tenta mudar, por isso que a gente quer resgatar a história, para reconstruir uma possibilidade de futuro com outra visão e com outra bagagem cultural, né, e de informação que a gente precisa ter. Então, é importante fornecer informação para quem não tem. Porque essas informações, como eu disse, que elas vêm caídas do céu, elas vêm como uma verdade absoluta. Porque se você não sabe de onde veio e ela veio do céu, deve ser alguma coisa que é verdade. Então, a gente precisa fornecer informação e quanto mais, melhor. Ainda que nesse fornecimento de informação a gente seja atacado, porque a gente é atacado a fornecer informação, que é como se a gente estivesse atacando a liberdade do outro, né? Mas é preciso fazer isso com muita certeza, com muita dignidade e ocupando os espaços. Com relação à sua pergunta, eu me senti extremamente incomodada, porque por mais que eu trabalhe, que eu tenho amigas próximas a mim que são trans, é difícil porque é aquela coisa, você não sabe o que é, e mesmo assim eu não soube o que é, porque eu passei aquela situação um dia, né? E eu fiquei extremamente, por isso que eu falo isso sempre, que eu fiquei pensando, eu falei, que merda você sair de casa e o tempo todo ter alguém te olhando para comprar pão, para tomar café, é um negócio assim, é enlouquecedor, sabe? Enlouquecedor você não poder sair de casa. Então eu compreendo quando a pessoa não quer sair de casa, ou quando algumas pessoas reagem com violência, com alguma coisinha assim, mas você já está tão cheia daquilo que toca e a pessoa já não aguenta. Aí você diz, a pessoa está doida, por que essa reação? Mas tem uma história por trás de violência o tempo todo e de exclusão que faz com que você estoure numa situação que às vezes para outra pessoa é uma situação simples e mínima. Então é a empatia, né? A gente precisa saber qual é a dificuldade, ouvir a dificuldade do outro para minimamente entender que todo mundo tem direito. E eu falei, também tenho direito de estar lá com uma das minhas amigas, por que a gente não pode estar no lugar que a gente gosta de frequentar, porque vai ter gente olhando o tempo todo, enfim. É óbvio que você diz depois de um tempo, foda-se quem está olhando, mas é ruim. É ruim.
Por mais que você tenha autonomia de dizer, eu sou quem eu sou e deixa pra lá, mas é muito desconfortável você estar nessa posição de pivô o tempo todo por algo que sequer você consegue compreender qual o sentido daquele estranhamento tão grande. Então, mas eu também acho que quanto mais a gente ocupa os espaços, mais a gente está nesses espaços da forma como a gente tem que estar, que é de uma forma natural e uma forma de poder. Muito importante essa fala sua e super me contempla, né? Quando você diz como é viver o tempo todo sendo olhada, sendo vítima de ostracismo, né? Que são aqueles olhares, aquelas sanções assim difusas da sociedade mesmo, que não tem nenhuma validade jurídica, mas simplesmente por uma necessidade de excluir aquele corpo, de falar que aquele corpo é errado, é errante, que aquela pessoa ela não deveria nem existir. Porque quando a gente pensa que a gente vive num país que mais matam pessoas LGBTs, inclusive pessoas trans, que está nesse ranking de assassinatos, como é que a gente vai perguntar se existe mercado de trabalho com pessoas trans? Não existe mercado de trabalho com pessoas trans. Não existe mercado de trabalho em um país que mais violenta nossos direitos, que mais viola os nossos direitos. Então, quando o João me pergunta como é que eu lido com a situação, com a questão, como é que eu vivo em todos esses espaços. Por exemplo, eu acordo às 5 horas da manhã, me organizo, o João geralmente faz minha comida, aí eu boto minha marmita na bolsa, né? Aí faço minha marmitinha e tal, e vou pra faculdade de manhã. Vou estudar, em seguida eu vou direto pro trabalho, que fica em outro campus. Fica na mesma instituição, mas fica em outro campus. E aí eu só chego em casa às 10, 11 horas da noite para poder fazer as atividades extra-classe, para poder fazer os exercícios da faculdade, as coisas, as demandas externas. E vou dormir às vezes eu vou dormir 2 horas da manhã para acordar às 5 de novo. Então as pessoas me falam, você está em situação de privilégio e tal. Eu reconheço que eu não estou dentro dos 90% de pessoas LGBTs que estão fora do mercado de trabalho, e isso é legal, mas eu também reconheço e sei que eu estou ocupando um espaço que é meu por direito, e que existem pessoas que estão ocupando esse mesmo espaço e que não sabem por que estão ocupando ali, simplesmente porque nasceram em uma linha ou vivem dentro de um padrão que é majoritariamente aceito pela sociedade. Então eu busco criar mecanismos de estratégias de sobrevivência mesmo através da educação, porque eu sei que o problema estrutural está na educação. Eu sei que as questões, os conceitos, para você entender aquela pessoa, e existe muita curiosidade, né, acerca do corpo da pessoa trans e tal, inclusive pessoas que são extremamente invasivas e querem questionar se você é cirurgiada, se você é isso, aquilo, aquilo outro. Mas eu acho que através da educação a gente vai transformar. A gente não é trazer nenhum tipo de imposição, nenhum tipo de ideologia, né, como a maioria dos políticos estão pregando, mas sim fazer, se efetivar a laicidade do país. Até porque quando a gente vai falar de plano municipal de educação, os vereadores, que não tem nada que meter o bedelho, vai lá e vai dizer, não quero nada relacionado a gênero, que até gênero alimentício, né, foram retirados e tal, mas a gente não precisa de permissão de vereador, porque quem dá aula é o professor. E quando a gente vai falar de questões de gênero e sexualidade, a gente está falando de pessoas, de sociedade. E se a gente fala de pessoas e sociedade, o gênero está o tempo inteiro. Então, se a gente for pegar a LDB mesmo, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a gente vai perceber que não precisamos de aval de vereadores, de ninguém, para poder, nem dessa permissão, para poder discutir gênero e sexualidade na escola, porque gênero e sexualidade na escola, entendeu? As relações interpessoais, elas são atravessadas por gênero e sexualidade, sim. Então, o que é que a gente, o que é que eu penso? Através desse projeto que eu desenvolvi, e esse projeto foi desenvolvido porque eu percebi uma precariedade, porque por mais que a instituição tenha incluído o nome social, eu percebi que na vivência, na permanência, eu precisava de muito mais que isso. Eu precisava buscar
muitas outras estratégias para poder permanecer naquele lugar. Porque não só basta você botar um nome social, trazer visibilidade também para a sua empresa, não sei. Podem existir algumas empresas que querem se encostar na luta, na pauta, até mesmo para uma questão de marketing. E aí trazer essa pessoa e não dar nenhuma estrutura de permanência. Quando a moça de Juazeiro, que eu esqueci o nome, desculpa, Luana, traz que as escolas elas excluem a gente, elas expulsam a gente não evadem a escola, elas expulsam porque está lá. Todo a LGBTfobia institucional, o racismo institucional, tudo lá estruturado direitinho, porque se você não se encaixa nesse padrão, porque eu costumo pensar que vivemos na sociedade de rebanho, e que vivemos essa sociedade de que a gente precisa repetir comportamentos e ser iguais para poder, por exemplo, o poder soberano ter o controle, exercer o poder mesmo sobre os corpos. Então, o que eu acredito que através da educação a gente transforma, e que quando ela fala assim, as pessoas LGBTs, elas realmente a gente sabe que na questão da educação é muito precária, e eu acredito que as empresas que vão contratar as pessoas que chegaram até lá, que possam se disponibilizar para poder dar um treinamento para esses funcionários, para poder ter uma paciência, saber que aquela pessoa veio com deficiências e que elas precisam aprender, porque eu garanto que uma pessoa trans, por exemplo, que ocupa uma empresa, ela vai querer segurar aquele emprego como nunca, porque quando, não sei quem foi que falou, eu esqueci, mas eu, particularmente, eu tenho anos que não vejo minha família, porque eu não moro com meus pais, então meus pais não me ajudam em nada, meu aluguel vence dia 10, eu vou trabalhar, eu não vou ter como pagar meu aluguel, não vou ter como comer, não vou ter como vestir, não vou ter como fazer nada. Então, eu acho que o trabalho traz a dignidade pra gente, tenho certeza que o trabalho traz dignidade pra gente, e que a gente precisa lutar e crescer bastante. Não é só simplesmente quando as pessoas falam, vocês estão de mimimi. Não estamos de mimimi, não é conversinha, porque estamos lutando o tempo inteiro para poder existir, para poder ocupar um espaço, para poder ter visibilidade, para poder ter acesso. E cadê o Estado? Cadê o Estado que não reconhece as subjetividades? Cadê o Estado que não reconhece as pessoas que fogem desse padrão hegemônico, desse padrão mesmo que é imposto pela sociedade? Então, a gente precisa desse apoio, a gente precisa de eventos de fórum como esse para discutir mesmo as nossas demandas. E por mais que eu tenha passado no tempo, eu acho que eu estou falando o que eu quero falar mesmo, que o evento precisa, e que a gente precisa sair com essa consciência, precisa pensar que os municípios também precisam ser assistidos, que não é só ficar aqui centralizado, o poder centralizado, mas que a gente tem que pensar em todo o território estatal, todo o território baiano. A gente tem que pensar em como está sendo aplicadas as políticas de ações afirmativas dentro das instituições de ensino público, como é que está nos hospitais. Então a gente precisa pensar em todas as entidades, precisa pensar estratégias e mecanismos de inclusão, e isso só vai ser efetivado através da educação. O segredo não é nada muito difícil, não. Simplesmente chegar, levar empoderamento pra galera. Olha, uma pessoa trans é assim, 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 uma pessoa lésbica é assim, assim, assim. Porque através do conhecimento, por mais que você não goste, você vai passar a respeitar. Você vai ter a liberdade de pensar. Você pensa o que você quiser de mim, porque você tem a sua liberdade garantida de pensar. Mas você limitar a minha possibilidade de crescer, limitar a minha possibilidade de acesso por conta dos seus critérios morais, por conta das dos seus julgamentos, isso não é certo, isso é anticonstitucional, isso fere a Constituição. Eu queria dizer que não se preocupe, porque assim, vocês montam uma mesa arrasiane dessa, aí coloca uma companheira lésbica, uma outra companheira lésbica, uma trans e a figura do opressor para mediar. Você acha que vai ser louca de tomar o microfone? Nunca! Então fiquem de boa, passou o tempo, faz parte. Né? Anos e anos de reparação e de dívida histórica. Então nós temos aqui a última contribuição de Lara, para a gente poder ir para o outro bloco. 5 minutos a priori. O que eu posso falar, mãe?
Meio que falei do Tolkien pra... Talvez seria uma boa ideia fazer isso. Eu acho que contribuiria de algum modo, né? Como é que aconteceu? Como é que você já pensou? Porque isso foi montado no intuito de mostrar, né, o preconceito com relação ao refugiado, a essa palavra. Porque muitas das vezes a pessoa, quando olha para mim, por exemplo, nem todo mundo que olha para mim fala que eu sou africano. Quando me vê falar, tem quem acha que eu sou carioca. Por vezes eu falo assim, sou carioca. Entendeu? Mas quando a pessoa fala eu sou refugiado, a pessoa já fica com aquela cara de refugiado. Por quê? Então, isso, que foi exatamente o que a gente retratou ali, que bastou colocar a palavra refugiado, a percepção, aquele entusiasmo das pessoas mudou. Isso é uma realidade constante. Mas eu não gosto de levar essa realidade e fazer dela um pão de cada dia. Eu encaro um dia de cada vez, certo? Até eu chegar aqui foi muita coisa. Eu quero corrigir uma coisa. Eu não digo que o Brasil seja um país que não tenha preconceito, mas eu escolhi o Brasil para recomeçar, para fazer aquilo que eu não conseguia fazer no meu país. Eu não sei o que me espera pela frente com relação a eu ser LGBT, certo? Mas por enquanto eu não tive nenhum tipo de preconceito com relação a isso dos brasileiros, por eu ser LGBT, certo? E isso não quer dizer que o Brasil não tenha, tem sim. Mas eu escolhi o Brasil para recomeçar porque eu vi nele uma lei, coisa que no meu país não tem. Eu acho que essa lei me dá algum tipo de segurança, porque eu não tinha no meu país. Então só para vocês terem mais ou menos uma ideia, nós temos, em Moçambique tem uma organização que já tem 11 anos, que ela chama-se Lambda. Ela vem tentando se firmar na luta pelos direitos das minorias. 11 anos que ela completou agora, e o governo não aceita. Qual o nome lá? Lambda. E o governo não aceita legalizar ela. Mas ela está ali, trabalhando em prol do quê? Das minorias sexuais. Se você é formado ou não, se você quer conseguir uma vaga de emprego, você tem que fingir que você não é homossexual. Aí você consegue. E só para vocês terem mais ou menos uma outra ideia. A África, aquilo que a Olivia falou, tem várias culturas. Eu principalmente como mulher e tantas outras mulheres africanas, a gente nasce com um rótulo. Que a mulher cresce, ao atingir só o ciclo menstrual, já é considerada mulher. Isso é um absurdo. Muitas das vezes, em certas regiões do meu país, a mulher é submetida a se casar com homens muito mais velhos do que já atingiu o ciclo menstrual. E isso faz o quê? Isso cria um índice enorme de analfabetismo, um índice enorme de pessoas portadoras de HIV. Isso é um absurdo. Por quê? Porque a gente nasce com esse rótulo. Se eu vivi camuflada, é por causa desse rótulo, que a mulher tem que nascer, crescer, ter filho, casar. E eu acreditava que isso que as pessoas me falavam era verdade. Até eu decidir ou entender que não, por ser filha única, eu não tinha que fazer nada daquilo, foi um percurso muito longo. Eu vivi coisas que eu jurei para mim que eu vou apagar da minha vida, porque aquilo me fez muito mal. Até eu decidir vir ao Brasil e recomeçar, independentemente de como eu fosse começar, não me interessava naquele momento. A única coisa que eu não queria era me submeter a uma vida que não me pertencia, que era casar, ter filhos. Por quê? Porque a minha mãe só tinha uma filha. Entendeu? O fato de eu ser lésbica não me impede de eu ser mãe, porque em algum momento eu não disse para alguém que eu não era mulher, que é o que as pessoas muitas das vezes não entendem. Entendeu? Aí, quer dizer, a comunidade LGBT sofre tanta coisa que você acaba perdendo parte da sua vida procurando afirmação, procurando espaço, que você deixa de viver a sua própria vida. E isso aconteceu comigo, e é isso que eu vivi lá no meu país. Hoje, graças a Deus, estou aqui, estou com um projeto bacana, que eu estou refugiado, que não só ajuda os refugiados, eu gostaria muito, é uma coisa que eu estou tentando fazer, que é encontrar refugiados LGBT. E eu vos falo, é difícil. É muito difícil entrar um refugiado e dizer, eu sou homossexual.
Mas existem muitos refugiados aqui no Brasil homossexuais, mas eles não se afirmam por medo. A comunidade africana é muito preconceituosa. Associa muito a demônios, problemas espirituais, coisas que eu ouvi a minha vida toda. Que eu tinha... Eu até já fui ao curandeiro para tentar tirar esse espírito. Não, mas isso é verdade. Já me levaram ao curandeiro para tentar tirar esse espírito mal que eu... Mas graças a Deus não tinha nenhum espírito, eu sou assim. Então, eu só quero agradecer a vocês. Agradecer a produção. A produção. E dizer, vamos tentar lutar por um espaço para os LGBTs. Vamos lutar também por um espaço pelos refugiados que chegam aqui no Brasil. Obrigada. A Raziane também. Nós temos aqui o último bloco. Temos 4 inscrições, 2 femininas, 2 masculinas. Eu queria propor uma inscrição compulsória, semi-compulsória, que a gente não gosta de nada compulsório, que é de doutora Milena Passos. Levanta aí, Milena. Essa é a Milena Passos, super citada, maravilhosa. Então, nós temos aqui o El, Yara, Efson, Juliana e Milena para encerrar. Pode ser, Mi? Então, fechado. Vem o El. O El, militante histórico baiano aqui. Seja muito bem-vindo. 3 minutinhos, tá bom? Ó, vamos tentar ser, dessa vez, rigoroso nos 3 minutinhos para dar tempo da gente sair para almoçar e voltar de boa, tá? Ok. Bom dia a todos e todas. Nas suas falações, eu estava ali sentado, muito emotivo. Chega, chorei de emoções. Imagina, vocês hoje, jovens, bonitos, lutando pelos direitos humanos LGBTs. Imagina só, na década de 80, quando fundei o Dialoguei em Sergipe, a porrada, nós não podíamos dizer que éramos gays, nós não podíamos dizer que éramos homossexuais, ou travestis ou lésbicas. Eram surras, porradas, entendeu? E hoje, depois de tanto tempo da militância do Dialoguei em Aracaju, em 80, né, na década de 80, vim para São Sebastião, estou em São Sebastião há 13 anos, e vi a morte de um rapaz LGBT. E assim, eu de imediato não conhecia, mas é um ser humano. Fui atrás de carro de som, da família do morto, né? E fizemos uma caminhada contra a violência às pessoas LGBTs. E daí tornei conhecido no município, tá? Fui transferido de Aracaju para São Sebastião e pela Petrobras me aposentei, vai fazer um ano em novembro, e foi daí que a gente promovemos a parada, né? Tem um companheiro foi morto pelo próprio pai, e hoje estou aposentado, tomo conta do meu filho, que era filho dele, entendeu? E era para fazer a parada. Nós não fizemos o evento da parada por esses motivos, que eu estou com problema de saúde do coração, mas por motivo que a parada não pode deixar de existir em São Sebastião do Passé, marcamos sim essa parada para o dia 26 de novembro. Eu quero pedir, vim aqui pedir, não perguntar, a vocês, a presença de todos vocês, né? São 37 anos de militância pelos direitos humanos LGBTs. E eu gostaria que todos e todas me dar uma grande força em São Sebastião, dia 26 de novembro, a 12ª parada. Era só isso, e senão eu não vou aguentar ficar falando mais tarde. Muito obrigado, um bom dia para vocês e muita axé. Axé, muito obrigado, Well.
Yara Lucena. Yara. Oi, posso falar Vem daqui? onde você preferir. Mas bem. daí onde você se sentir mais confortável. Tanto faz, Você que eu quer falo microfone? alto. Não precisa de microfone, Só não. levar o seu crachá. É, Você pode começar. eu quero parabenizar, né, as apresentações que foram excelentes. E desde ontem eu realmente estava sentindo falta de ouvir a palavra, assim, de uma base teórica mesmo, assim, sobre a questão dos estereótipos que você trouxe, que eu acho que é fundamental para a gente estar num evento desse porte, com uma temática central, né, que vocês estão trazendo, uma temática, vamos dizer, inovadora, como vocês disseram, para um evento promovido pelo Estado. Então, eu sou funcionária do Estado, sou de uma escola de saúde, da Secretaria de Saúde do Estado. Então, essas questões que estão sendo abordadas aqui nos interessam, por conta do que devem estar sempre evoluindo em mudança. Então, eu trouxe aqui algumas questões que eu estou assim, curiosa em relação a estou refugiado. Eu queria saber como se mantém uma ONG, apoio de voluntários, só o governo subsidia, dá algum incentivo, enfim, financia alguns projetos. Em relação à Faculdade Baiana de Direito, parabenizo por ser uma universidade privada, né, e tá avançando tanto em relação a essa temática que é fundamental. Gostaria de saber assim, se vocês ofertam cursos que seja abertos à comunidade em geral, não apenas para estudantes de direito, porque para mim, né, eu já fiz um curso de especialização em direitos humanos, então eu acho que é fundamental que esse conhecimento seja socializado em todos os espaços sociais possíveis. Uma pergunta que eu queria fazer a Thaís é se a ONU tem algum projeto específico para tratar da questão do trabalho decente e da inserção das pessoas LGBT no mercado de trabalho, mas um projeto específico assim, relacionado à formação, a como tratar disso nos currículos, porque isso é uma coisa que me interessa bastante. Na escola que eu trabalho, o currículo está avançando, o currículo de enfermagem passou por muitas mudanças há alguns anos atrás, e ano que vem, início do ano que vem, o currículo de enfermagem novamente vai passar por mudanças. Então, eu acho que para mim foi muita sorte estar aqui nesse evento, pelas novas aprendizagens. E preconceito a gente aprende e desaprende, eu acho. E mais só se desaprende, concordo, que Selena falou várias vezes, com educação, com conhecimento. Né? Eu acho que é fundamental. E empatia, que Thaís falou também. Muito obrigado, companheira. Palmas também. Os avisos antes de seguir aqui. Primeiro, quem não preencheu, quem está sem aqui ainda tem 2 cópias, se precisar da pesquisa que a gente falou. A entrega do certificado do evento será mediante a devolução dessa ficha de pesquisa. Então, quem ainda não preencheu, não tem ainda, preenche, que é babado. Deixa eu ver se eu dei todos os informes aqui. Tem. Tá. Então, Éfeson, Juliana e depois Milena. Vem, Éfeson. Sim, senhor. Fica à vontade. Você é o dono. Bom dia a todos e todas. Eu acho que esse momento é um momento de agradecer, né, Vinícius? Vinícius que sempre nos recebeu na casa dele, lá na Secretaria de Justiça, recebeu tanta porrada minha, faz parte. Mas assim, eu acho que, gente, só é possível construir as coisas quando nós temos, assim, pessoas maravilhosas nos liderando, né? E aí nós precisamos agradecer a secretária Olívia por ter tocado esse desafio. A Alex chegou ao nosso superintendente da SUDET, gente, que ele esse ano já tem tocado muitas atividades conosco, inclusive possibilitou nós realizarmos uma atividade na sexta-feira lá no Cine Bahia para dialogar, uma roda de conversa sobre a população LGBT. Então uma conversa assim maravilhosa. Na CETRE talvez tenha... Nos últimos anos, eu estou lá desde 2013. Talvez tenha sido a nossa melhor roda de conversa, viu, Vinícius? Pena que você perdeu. Muita gente, não foi, Alex? Agradecer a NET por ser minha colega no Conselho LGBT. Enfim, o nosso momento é um momento de desafios.
Afinal, né, desde o ano passado nós estamos vivenciando momentos terríveis, talvez um momento tão conservador, não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? Já havia sinalizado os americanos para nós, né? Havíamos sofrido um golpe no ano passado e quando nós imaginávamos que a coisa estava pouca, agora nós estamos sofrendo as maiores atrocidades sem direitos, tá? E isso coloca-nos em alerta máximo, sinal laranja, tá? Como se nós estivéssemos numa iminência de sofrermos um ataque terrorista, infelizmente. Sinal laranja para todos nós. Qual é a nossa discussão dentro do Conselho LGBT a partir da CETRE? Que este evento, que nós possamos concretizá-lo a partir de um fórum de empregabilidade, que é o nosso sonho. É realizar um fórum de empregabilidade, onde nós possamos reunir as empresas que dialogam, que tocam com a pauta LGBT, tá? Dentro desse contexto que nós precisamos dialogar, sensibilizar e compreender o processo de seleção, de recrutamento, tá? Nós precisamos também direcionar essas pessoas, as pessoas LGBTI, para o mercado de trabalho, tá? Que é um grande desafio. Então, nesse sentido, agradecer e contar com o apoio das empresas, da micro e pequenas empresas, né, a construção desse fórum que nós gostaríamos muito de concretizar para que nossa população LGBT, não só do estado da Bahia, mas que também aqui é uma possibilidade de nós reproduzirmos uma experiência que tem sido exitosa no âmbito nacional, tá? Então esse é o nosso objetivo central. Obrigado. Obrigado, Jefferson. Desculpe, gente, é só porque uma das convidadas tem uma reunião daqui a 15 minutinhos. Ó, já aumentei o tempo. Então a gente tem que ser bem rigoroso agora no tempo pra gente não ficar com a mesa meio capenguinha. Então vem Juliana, cadê Ju? Juliana e Milena, se puder já se posicionar aqui também. Vem pra cá, meu bem. 3 minutinhos, tá bom? Olá, bom dia. Bom dia. É aqui, ó. Vou pegar assim lá. Aí, então, volta 3 por 4. Tá. Bom dia, eu sou Juliana, né? Docente do curso de administração da UNEB, mulher preta, lésbica. E eu queria fazer uma pergunta para a Lara. Houve nós LGBTs, pelo menos aqui no Brasil, a gente sofre muito com essa questão as religiões, principalmente no cristianismo, fazendo opressão aí, envolvendo a política também. E aí houve uma discussão que foi da ONU de que a questão dos missionários que vão para a África e tal, fazendo trabalhos, e que acabava tirando a questão mexendo na questão cultural. Eu, particularmente, assim, mesmo de fora, tinha ainda, depender da resposta de Lara, um conceito de que isso influenciava assim, na cultura, que deveria ser visto com cuidado. Aí eu queria ver o olhar de Lara, que é moradora, né, de lá. Como é que você vê essa questão? E também do LGBT, isso influencia também na vida dos LGBTs lá, como está influenciando outros aqui. Seria só essa pergunta. Obrigado, Ju. Palmas para ela. E para encerrar as intervenções, doutora Milena Passos. Aplausos. Bom dia a todas as pessoas. É um dia histórico, né? Primeiro fórum da diversidade do trabalho, é histórico isso. Vai para cá, né? Aqui, ó. Me posicionar. É histórico, né? Parabenizar a nossa secretária Olivia Santana, que sempre teve sensibilidade com a população LGBT e essa diversidade de pessoas. Foi a primeira atriz a trabalhar na Secretaria de Mulheres, convite dela. Foi importante estar ali, né? A chefa Patrícia, está aqui o superintendente Alex, né? Uma pessoa, uma figura importante lá na CETRE. Acho que é isso, dá oportunidade, porque eu vim das ruas de Salvador, fui socializada para chegar onde cheguei. Minha geração toda já morreu, só tem viva 4 amigas minhas, entendeu? E a luta da gente é muito árdua, né, Vinícius? Saudar Vinícius, Selena, em nome de toda a mesa, que é importante. Não foi fácil, quando você me conheceu, eu não falava diretamente em público, né? Foi um processo muito lento. Tendo que eu provoquei um curso, na época, assim que Paulette tomou posse, eu provoquei um curso, levei um monte de travestis para lá, e daí saiu um curso que tinha provocado o antigo secretário para isso acontecer, e você dando continuidade desse trabalho, que foi importante, né? Porque não é fácil. A carne que mais sangra é a carne negra, das ruas, das travestis, entendeu? Eu falo LGBT, mas
E a postura de coisa faz isso, a religião, a intolerância. Você vê aí hoje em dia as pessoas discriminando as pessoas só porque tem um colar do candomblé, independente que seja do candomblé, evangélico, ou cristão, religioso ou budista, o que importa é a personalidade e o caráter, começar a conscientizar. Os meus inimigos não são os evangélicos, mas em si as pessoas que utilizam a religião para plantar o ódio, o machismo, o sexismo, a LGBTfobia. Começa a ter essa consciência. Eu digo para vocês assim, eu estou na Secretaria de Mulheres, já agradeço agora a Julieta, que deu continuidade, né, da nossa secretária Olívia. Mas não foi fácil, sou a única trans no governo do Estado. Paulette saiu, né, teve que sair porque ela quis, que foi candidata, né, mas assim, é o começo para poder ser inserido essas pessoas em outras esferas governamentais. Mas não por pena, mas por capacidade, que é importante, você entendeu? Porque eu ainda me preocupo muito, né, tenho ainda muita preocupação. Mas o que me alivia muito é que eu vejo assim, a Secretaria de Direitos Humanos, a SEDE, a minha secretaria, todo mundo tem muita sensibilidade para poder criar soluções, mecanismos que insiram essas pessoas no mercado de trabalho, que é muito importante. Porque tá aí, eu viajei semana passada para Belo Horizonte para poder, graças à ajuda de vocês e Vinícius, acho que é importante você entrar com o seu da secretaria, para poder reconhecer o corpo com a mãe. Quando abri a geladeira, lá tinha mais 3 corpos de travestis, lá sem reconhecer a família, e a pele negra, foi a carne negra que estava lá. Não foi carne branca não, entendeu? E isso é preocupante. Semana passada, uma travesti num bocado de tiro, está viva lá no hospital, fui lá para poder ver. Então, é muito preocupante. Ainda eu perpasso para essas pequenas coisas que é muito preocupante. A violência está aí, a transfobia, a LGBTfobia, o racismo, uma conjuntura de coisas cria isto, e é preocupante, gente. É a gente se conscientizar. Acho que é importante que as empresas tenham sensibilidade com esse segmento. Insira, eu não queria travesti sexual, não só como secretária, mas pode ser empacotadora, pode ser também que vá ao mercado, pode ser também que seja gerente, mas em todas as esferas, não por pena, você entendeu? Até servir cafezinho, a gente não quer só isso, quer todas as esferas, que é importante para as pessoas começarem a ver a gente de outra maneira. Porque o machismo está aí, o sexismo, a transfobia, a LGBTfobia, e é preocupante. É isso, eu queria parabenizar a equipe EFSO, né? EFSO, a Lívia, minha grande companheira da ONU LGBT, né? Tem pessoal aqui, cadê? Net da Bacena, um abraço, Net. E é isso, acho que juntos são muito mais fortes, né? A Vinícius, coordenador, a Alex, né? O coordenador, o superintendente Alex, que é uma figura muito importante na CETRE, né? A secretária Olívia, né? Que é a negona, que tem uma grande resistência, que tem muita luta, né? Mesmo do outro lado, mas está lá contribuindo com as políticas, com total diversidade, é uma mulher sensível, acho que isso é importante para as coisas acontecer, porque eu tenho um grande carinho e respeito por ela, então, não porque eu estou na SPM, mas porque eu vejo o trabalho que ela tem, entendeu? Eu sei que é árduo, é uma mulher negra na secretaria, acho que é importante. Vou concluir, eu converso muito, viu? Desculpa, gente. Desculpa não, pode concluir tranquila. Ontem, porque eu juro a você, eu vou soltar, que eu fico com a agenda lotada, eu estou sem parar, você acredita? É isso. Muito obrigada. E viva a diversidade. Viva Parabéns, Ana Páscoa. Muito obrigada. Bom, vamos passar imediatamente para a Thaís, que a gente está segurando aqui, ela tem uma reunião, mas ela ficou até o final. Vamos lá. Obrigada. Só para falar da sua pergunta, são dois caminhos que a UIT vem trabalhando, né? Um, que eu acho que é o que foi mencionado mais claramente, que é como colaborar para a elaboração dos currículos de formação profissional, né? Incluir a temática da diversidade dentro desses currículos. A gente tem algumas experiências de elaboração, de apoio à elaboração de currículo, que na verdade o protagonismo sempre é da instituição de ensino, mas de fornecimento de conteúdo, de discussão, e inclusive de ministrar algumas aulas ou algumas palestras, porque algumas vezes não precisa necessariamente ter um currículo imenso, mas em alguns momentos incluir o tema acaba sendo bem interessante. E por outro lado, a UIT tem alguns trabalhos de formação profissional diretamente, que é a formação profissional para a população LGBT, né? Agora, de 2 anos para cá, o foco tem sido muito mais travestis e transexuais, exatamente por ser o grupo mais excluído do mercado de trabalho. Então, com algumas atividades de formação, agora sempre em parceria com algumas empresas que possam já receber essa mão de obra e começar um trabalho formal, um trabalho adequado. Eu tinha trazido um vídeo sobre o Fórum de Empresas LGBT, que é um fórum nacional que hoje tem 46 grandes empresas, sendo que delas, acho que 42 multinacionais e só 2 nacionais.
Então, por razões óbvias e culturais, a gente tem muito mais multinacional fazendo parte desse fórum do que empresas nacionais, mas são empresas grandes como o Dow, Facebook, Google, enfim, a Avon, que estava aqui, também faz parte, uma das nacionais, Carrefour, Pão de Açúcar, todas elas estão envolvidas, e a intenção do fórum é se reunir 3 vezes por ano. A OIT é apoiadora do fórum para discutir as políticas de promoção da diversidade, tanto dentro da empresa, que aí é uma questão que são os seus próprios funcionários terem uma situação de trabalho decente, livre, poderem ascender, mas como também na inserção de novos profissionais da empresa e na intervenção na comunidade. Então, a última reunião, para vocês terem ideia, eles chegaram à conclusão que é importante as empresas multinacionais se manifestarem e colocarem em público que essa é uma política delas, que isso simbolicamente é importante para o mundo empresarial e para o país, né, na discussão política que a gente está e com as novas políticas que estão sendo discutidas. Obrigado, Thaís. Palmas para elas. Thaís vai precisar ir correndo, para uma atividade, mas queria registrar, Thaís, em frente ao Casarão da Diversidade vai ter uma aceleradora de projetos sociais também lá no Pelourinho. E eu volto 2 horas. É um espaço para a gente dialogar mais com a OIT também. E às 16h30 também vai ter um painel que a OIT vai estar, que é um painel de fechamento do fórum, um painel de propósitos e tudo mais. Então todo o debate que a gente fez aqui, a gente tem que colocar lá, 4h30, tá bom? Então é aqui mesmo, é o fechamento do fórum. Então vamos lá, Selena. Seguindo com a pergunta, a instituição ela tem suas ações, tem diversas ações afirmativas, só que nas ações afirmativas de diversidade ela tem promovido alguns eventos eventos com acessos à comunidade externa, oferecido para a comunidade externa. Tanto o curso que eu falei na apresentação, que foi o curso de Direito e Diversidade, que foi incluído na grade, no currículo lá do curso de Direito da graduação, e nós oferecemos 3 bolsas de estudos para esse curso, na modalidade de extensão para pessoas trans. E assim, a gente tem evoluído com discussões, com diálogos abertos à comunidade, para que a gente possa discutir ali dentro de um campo de produção de conhecimento jurídico e possa levar para os outros lugares, possa levar esses conhecimentos, a criar novas demandas e assim a gente pressionar mesmo o governo ou qualquer outra, ter habilidades para pressionar e questionar por que a maioria das pessoas LGBTs estão fora do mercado de trabalho, por que a maioria da comunidade LGBT estão fora de toda uma estrutura social. Então é isso, eu espero ter respondido. A gente, como a instituição é uma instituição nova, mas eu estou lá trabalhando junto com eles, penso em desenvolver muito mais o projeto, levar esse projeto para outras instituições, inclusive fui chamada para poder fazer essa formação na UFBA, aí eu vou ver se eu levo essa formação para a UFBA e outras instituições também, porque eu acredito que vai gerar, de alguma forma, mais visibilidade para a comunidade, mais acesso, e por ser um projeto que foi desenvolvido por mim, que sou uma pessoa LGBT, que sou uma pessoa trans, e que é um projeto que visa a formação de outras pessoas LGBTs que possam levar esses mecanismos de combate, porque, querendo ou não, quando a gente pensa na LGBTfobia, a gente pensa que, eu particularmente penso que o inimigo, né, o agressor, ele é simplesmente ignorante. Ele não tem nenhum tipo de reflexão acerca do que é identidade de gênero e orientação sexual, entre outros marcadores de subalternidade. Ele simplesmente acha que aquilo ali é natural, essa repulsão é natural e que existe um fator natural, e acaba violentando em nome de diversas religiões, em nome de várias outros apoios ideológicos,
para poder sustentar e velar esse preconceito. Então, quando a gente forma e traz informações para dentro da própria comunidade, e quando a gente busca, costumo pensar que se, por exemplo, como a gente sabe, e foi dito aqui que são pessoas cis, eu vou sentir a liberdade de usar o termo cis-centrado, e a sociedade, os campos de ocupações são mais cis-centrados porque pertencem majoritariamente à população cisgênero, e quando a gente coloca cis, a gente dá uma identidade de gênero também para as pessoas que não são trans. Então todo mundo, ela vai possuir de alguma forma uma identidade de gênero, mesmo que ela não queira se classificar dentro dessa estrutura social, ela vai possuir uma identidade de gênero. Então, como essas estruturas são ciscentradas, a gente precisa formar consciência, criar mecanismos de alguma forma de combate e trazer esses mecanismos para a própria comunidade. Porque a comunidade LGBT, infelizmente, ainda tem essa deficiência, ainda tem a deficiência de conceitos, ainda, por exemplo, um homem que seja um homem cis gay, ele pode ser transfóbico, e aí existem diversas lutas dentro do próprio movimento, e essa revolta não deveria ser entre nós mesmos, e deveria ser contra o governo, deveria ser contra quem impõe a soberania e nos nega o direito, nos nega de forma direta e indireta. Por exemplo, uma pessoa LGBT não pode doar sangue. Então eu acho que isso é um absurdo, e não existe nada que informe, que tenha lá escrito vocês não podem doar sangue porque vocês se relacionam com pessoas do mesmo gênero. Vocês não podem doar sangue porque vocês não se sentiram confortáveis com o gênero que foi posto na sociedade no nascimento. Então isso é um absurdo. São negações de diversos direitos. Direito à religião a gente não tem, porque, por exemplo, a pessoa trans já é dita que vai para o inferno. Ou seja, eu não tenho direito nem de, se eu quiser ir para o céu, eu não vou ter nem direito. Então, o que dirás aqui na Terra, né? Então é isso, o que eu penso é que só através da educação que a gente pode mudar essa estrutura e pensar também nos cursos, no currículo dos cursos, em colocar as discussões. E essas discussões podem entrar em qualquer tipo de disciplina, porque, por exemplo, quem trabalha na administração pode trabalhar as questões de gênero, sim. Quem vai trabalhar, por exemplo, no recursos humanos de uma empresa tem que ter esse olhar especial, sim. Tem que saber que a gente não tem o privilégio de acessar um espaço, de ter uma qualificação. Então, a empresa ela tem que pensar em fazer, como exemplo a Baiana faz, essa qualificação também, para que os profissionais, as pessoas que acessem esses espaços, tenham o mínimo de treinamento para poder permanecer. Arrasou, agradecer a Selena, ó, deu a dúvida, né? Eu acho que tem um conjunto, aqui na minha poker face, né, bicha? Eu acho que tem um conjunto de contribuições que foram repetidas aqui, já vou passar, ó. Um conjunto de contribuições que foram repetidas aqui, que tem um alvo comum, que é a ideia da determinação sobre a vida das pessoas, né? Que o feminismo, os estudos e as lutas vão falar do determinismo da biologia, sobretudo, né? Que termina determinando os corpos e que ajuda a estruturar sistemas de desigualdade. A heteronormatividade, a cisnormatividade, o patriarcado, o racismo, né? Então, nós precisamos enxergar essas estruturas e como elas são montadas para a gente não cair nas ciladas dela, certo? Então, a gente falou isso repetidas vezes aqui, e é importante que a gente saia sempre refletindo: será que eu estou usando a biologia para determinar a vida das pessoas? Se tiver, reflita mais uma vez, que pode ser uma grande cilada que você pode estar cometendo. Então, para finalizar, a maravilhosa ela, Lara. Vou começar por responder a pergunta dela, que você perguntava se eu estou refugiado, como é que se mantinha e se é uma ONG, certo? Sim. O Estou Refugiado é um projeto de uma empresa que se chama Plano Digital, que é da Luciana Capobianco. Ela e uma amiga dela
criaram esse projeto no auge da crise dos refugiados, que foi em 2015. Agora vai se tornar um instituto. Então, quem mantém o projeto é a empresa dela, que é uma empresa de comunicação digital. Essa empresa que mantém o projeto Estou Refugiado, que provavelmente no final deste mês vai se tornar um instituto. E respondendo à pergunta dela, se a religião influencia a comunidade LGBT na África, influencia sim. Porém, vou falar de Moçambique. Em Moçambique é difícil você falar dessa temática LGBT. Vamos a falar de debates, palestras, entre outras maneiras, outros vínculos de você tentar sensibilizar a comunidade sobre o que é ser LGBT. A religião que mais se põe contra os LGBTs são os evangélicos. E isso eu falo porque a mãe da minha parceira é evangélica. A minha parceira é evangélica, entendeu? E por incrível que pareça, ela sempre invadiu a minha vida desde que eu estava em Moçambique. Aqui ainda não invadiu. Eu creio que qualquer dia eu vou encontrar ela na minha casa e não saber como é que ela entrou, porque ela tem esse hábito. Pelo menos quando eu morava em Moçambique, ela entrava na minha casa sem eu saber como é que ela entrou. Eu via ela sentada no sofá e pedia para... Nina, vamos embora. E ela sempre queria pegar a filha. Então, eu nunca senti essa... Eu sou católica, nunca senti assim pela minha igreja, né? Mas é aquilo que eu falei no princípio. A cultura, muitas das vezes a nossa cultura não tem muito a ver com a religião, assim. É mesmo coisas dos nossos antepassados, aqueles rituais que a gente tem. Porque a África em si, e principalmente o presidente do Zimbábue, ele tem o hábito de dizer que essa coisa é dos brancos, ser gay. É uma cultura dos brancos, é a teoria dele. Então, uma coisa que eu também não acredito. Então, na minha religião, que é católica, eu nunca senti esse impacto assim negativo na minha vida. Só por parte mesmo da mãe da minha parceira, que ela já me ofendeu várias vezes. Já falou para mim, maldito o ventre que nasceu Lara Lopes. Mas ainda assim... Então... Acho que eu consegui, acho que respondi essa pergunta. Então, agradecer as presenças na mesa e a presença no plenário, dizer que é extremamente importante esse debate ter acontecido no nosso Fórum da Diversidade, considerando que nós também somos reivindicadoras e reivindicadores da diversidade como um princípio e um valor determinante da nossa democracia. Portanto, valorizar a diversidade não só como está na mensagem, diversidade dá resultado para todo mundo, empresas e também para o Estado. É importante que a democracia reconheça o valor da diversidade do seu povo, para saber reconhecer enquanto cidadão e enquanto cidadã. Muito obrigada, Lara, muito obrigada, Selena, muito obrigada, Thaís, que não está aqui, que precisou sair para a reunião, e a todas que estiveram nesse debate. Estamos à disposição e vamos fazer uma foto aqui na frente com as resistências que ficaram até agora. Palmas para nós. Muito obrigado. Vai cantar o hino? Algum de vocês vão?